nenhum buraco consegue ser tão fundo e nenhuma escuridão é tão densa que não possa ser acessada e iluminada por Cristo. Ele, em sua infinita graça, nos recebe de braços abertos, porque a sua palavra vai nos garantir em João 6,37 que ele jamais rejeitará quem for até ele. Quando cremos no sacrifício de sangue na cruz e que ele é o único capaz de nos salvar da condenação eterna, o nosso pecado já não nos condena mais, ele já não nos define mais. Mas preste atenção, o que você viveu não é desprezado por Deus. Tudo o que ficou para trás agora se torna um testemunho do poder transformador da graça de Cristo. Uma arma poderosa para apresentar Jesus a todos aqueles que puderem ouvir. E para ilustrar bem o que eu estou dizendo, hoje nós vamos falar sobre Paulo, sobre a transformação de Paulo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai conseguir entender que se a graça de Cristo alcançou até mesmo aquele homem que era o terror da igreja primitiva, com certeza ela pode sim alcançar você, independente do lugar e da situação que você se encontre hoje. E para nós então compreendermos quem foi Paulo, eu quero só trazer um contexto aqui da sua história, né? Porque Paulo é esse jovem muito promissor que foi instruído por Gamaliel, e até para que a gente consiga trazer, né, uma dimensão do peso dessa formação e dessa instrução, o mesmo que nós trazemos para o dia de hoje de um diploma de Harvard, de Oxford, do MIT, ou até mesmo se a gente for trazer para o campo teológico, né, ser aquele líder que hoje todos leem os seus livros, o mais influente, sabe, aquele que tem o maior renome, ou seja, tinha um peso realmente muito importante nessa formação de Paulo, porque ele estava inclusive sendo preparado para ascender ao Sinédrio, né, como um homem da lei. Então, Paulo, ele foi muito preparado e ele conhecia a letra da lei como ninguém, né, um homem muito disciplinado, muito enérgico, e a gente vai vendo isso, né, na personalidade de Paulo, tanto antes, no seu fervor, nessa perseguição aos cristãos, como também depois, que ele abraça a sua missão literalmente com toda a sua vida, com todas as forças que ele tem, e nada para. Eu vejo Paulo como esse homem imparável, para o bem e para o mal. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente tem uma energia e uma força, e o inimigo ele conhece a nossa força e a nossa energia, e tudo que ele tenta fazer é ao máximo nos manter distantes daquilo que nós realmente devemos fazer, porque ele sabe que se nós realmente estivermos totalmente focados em edificar o reino, não tem nada que vai nos impedir de saquear o inferno, assim como Paulo fez. E eu quero trazer alguns pontos aqui do texto de Atos 9, só para a gente ir tendo um pouquinho desse contexto do momento em que Paulo ele encontra com Cristo, ele tem essa revelação do Filho de Deus, do Cristo que ele estava perseguindo, e agora passa, né, a ser de fato a vida que ele vai ter depois desse encontro. Então, antes de ter esse encontro com Cristo, Paulo ele estava em uma missão de destruir todos aqueles que se denominavam seguidores de Jesus. Então, aqui no verso 1 do capítulo 9, vai dizer que, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Então, Paulo, ele estava literalmente, e vai ter outras versões que diz que Paulo ele respirava morte e perseguição pela igreja. Ou seja, não era meramente um zelo pela lei ou pela história dos judeus. Não, era um ódio que Paulo tinha, que movia ele, né, nessa missão de destruir a igreja. E aí, no contexto desse período, a pregação do evangelho já tinha avançado para além da Judéia, né? Então, por isso que
Paulo solicita para as sinagogas de Damasco essas cartas que dariam então autoridade para ele prender todos aqueles que estivessem professando e falando então da fé em Jesus Cristo. Então, ele está nesse caminho, nessa jornada, de fato liderando essa missão de destruição da igreja. Só que aí algo vai acontecer no meio do caminho. Porque se a gente segue com a leitura, vai dizer assim: quando se aproximava, no verso 3, de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Ou seja, Paulo, no caminho daquilo que é o auge da sua missão de destruição, ele estava tentando literalmente minar o crescimento da igreja, e ele tem esse encontro com Jesus. Ele é parado no meio do caminho por Jesus. E ali ele tem a sua visão tomada. Ele passa 3 dias cego, esperando por aquele que viria então impor as mãos sobre ele, livrá-lo dessa cegueira, batizá-lo para esse novo caminho, para essa nova jornada. Só que então quando Ananias se opõe, Jesus vai dizer: não, mas vá, porque ele é um instrumento que eu escolhi para anunciar aos gentios, aos reis e também para o povo de Israel. Tudo aquilo que, de alguma forma, o Senhor permitiu ele vivenciar, antes mesmo dele ser parado no meio do caminho, vai, a partir de agora, ser de fato algo que vai trazer até um peso maior para a ministração de Paulo. Vai dizer: meu Deus, aquele que queria destruir a igreja agora está implantando igrejas? Aquele que era o terror da igreja primitiva e queria literalmente destruir os discípulos, agora é aquele que é o maior influenciador do nome de Cristo, que está implantando igrejas, e é aquele que escreve cerca de 75% do Novo Testamento. E chega para mim e para você até hoje, como esse homem que literalmente aprendeu o quanto deveria padecer pelo nome de Cristo, mas ainda assim permaneceu firme nesse caminho. E eu estou falando aqui da história de Paulo para nós entendermos que sim, Jesus é esse que transforma, vira de ponta cabeça uma vida. E aqui a gente vê Jesus dizendo para Ananias: vai e fala para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então o Senhor sim, ele transforma a nossa mentalidade, ele transforma a nossa vida, nos faz entender que o caminho que nós estávamos seguindo é um caminho de morte, não de vida. E agora, quando nós cremos nesse Cristo que é o Messias, o nosso Salvador, ele vem então para nos dar uma vida. E essa vida, ela não vem para nós com uma garantia de que tudo vai ser muito lindo e tudo vai ser maravilhoso. Porque seguir a Cristo é sim enfrentar perseguições, é sim enfrentar oposições, assim como Paulo, porque aparentemente, quando vai seguir o texto, que fala que ele permanece ali alguns dias em Damasco com os discípulos e depois ele começa a falar de Jesus nas sinagogas, sobre Cristo sendo o Filho de Deus, fica parecendo que foi imediatamente, mas não. Paulo enfrentou resistências externas também. Aquilo que foi uma mudança imediata dentro dele não configura necessariamente uma mudança externa imediata. Então, muitas vezes, nós estamos assim: nossa, mas eu entreguei minha vida para Cristo, eu fui ali, confessei, e agora eu entendo que realmente eu não devo mais fazer tudo aquilo que eu fazia, mas parece que ninguém acredita. Parece que eu ainda estou vivendo sobre olhares que estão me julgando. E Paulo também passou por isso, E ele vem então depois, e a gente vai entender que o fato dele ter vivenciado tudo aquilo antes, agora é um grande testemunho, porque se a gente continuar a leitura, ali no verso 21, vai dizer: todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus em Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Ou seja, o fato
de ele ser aquele grande perseguidor e agora demonstrar tamanho fervor na ministração de Jesus como Filho de Deus, traz então os olhos para falar, meu Deus, que transformação, realmente Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, porque olha o que ele fez com Paulo. E aí eu sei que a história de Paulo é recheada de muitos ensinamentos. E eu, inclusive, quero e já me comprometo aqui que nós vamos fazer uma série completa sobre o que nós podemos aprender com a história, com as viagens, com a transformação, com as cartas, com todos os ensinamentos de Paulo para a nossa vida. Então, nós vamos fazer uma série totalmente voltada para isso e trazendo para a nossa realidade, né, enquanto mulheres, enquanto donas de casa, enquanto esposas e mães, né, e principalmente como discípulas de Cristo, porque antes de todas as coisas nós somos filhas, e nós somos filhas de um Deus que por meio de Cristo nos adotou como filhas. Então, o principal, né, nós olharmos para Jesus, nos espelharmos nele literalmente como essas discípulas que buscam permanecer nesse lugar, de olhar para Jesus e ser cada vez mais parecidas com ele. Mas hoje, o foco desse vídeo, e eu sei que até agora eu não falei, né? Mas nós estamos nesse terceiro vídeo da nossa série Intencionalmente Transformadas em Cristo. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar a playlist linkada aqui embaixo para que você possa acessar os vídeos anteriores, né? E nós estamos falando de uma mentalidade que nos aproxima dessa mentalidade de Cristo. E com a história de Paulo, eu quero trazer para nós essa mentalidade de que o meu passado, ele não me define, ele não representa mais quem eu sou, porém ele não é desprezado pelo Senhor. E para nós entendermos isso de uma forma muito mais próxima, né? Porque às vezes você está pensando assim, Carla, mas Paulo, você já falou, né, de toda a instrução, que ele era um instrumento escolhido pelo Senhor, né? Então Paulo era esse homem fora da curva. Eu sou apenas uma mulher comum, sabe, que já mergulhei muito fundo na lama, que eu não consigo mais olhar e ver uma saída de onde eu estou, até onde eu caminhei, e eu não consigo, porque talvez aonde eu for, isso vai me acompanhar. Ou talvez você já tenha uma caminhada cristã importante, mas ainda é assombrada e tem, sabe, muitos enganos e muitas demandas do passado que ainda te acusam e tentam limitar de fato aquilo que você faz para o Senhor e para a edificação do reino. Sabe, às vezes é um engano na mente que vai dizer, porque você fez isso, você não pode assumir ministério tal. Não, mas olha o seu testemunho de vida, olha, pelo que você fez, você pode ter certeza que você nunca vai ter um casamento feliz e alegre. Você vai pagar por isso até o final dos seus dias. Isso é um engano, isso é mentira do inimigo para impedir que você viva a vida plena que o Senhor tem para você. Porque por mais que o Evangelho ele traga, sim, uma cruz que nós devemos carregar, mas o Senhor, ele também diz que ele veio para que a gente tenha vida e uma vida em abundância. Que nós estejamos sempre evoluindo e crescendo e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, tudo aquilo que vem como condenação na nossa mente não é Jesus, mas é o inimigo tentando nos paralisar. E para isso, eu quero trazer aqui rapidamente duas histórias que me marcaram muito e que eu tenho certeza que vai conectar com você, para que você entenda que sim, o Senhor ele está de braços abertos para nos dar vestes novas, para colocar novas sandálias nos nossos pés e nos dar um novo caminho, reescrevendo a nossa história e usando aquilo que nós vivemos como uma arma para que o nome dele seja glorificado nessa terra. E aí o primeiro testemunho que eu quero trazer é de um irmão da minha igreja que ministrou há uns 2 domingos atrás e trouxe com muita verdade, muita vulnerabilidade, tudo aquilo que aconteceu na vida dele e de onde o Senhor o tirou, como o Senhor, sabe, o protegeu e como a sua esposa perseverou nesse lugar de intercessão e de oração pela transformação do seu esposo. Então esse irmão, ele trouxe para nós justamente que desde o seu nascimento ele entende, né,
que ele já vem debaixo de uma maldição por um nascimento desestruturado, né? Ele não conheceu seu pai e desde muito jovem ele já se envolveu com delitos, ali pequenos delitos. Conforme ele foi crescendo, ele já foi, né, avançando cada vez mais no mundo do crime. Ele foi se envolvendo com drogas, ali já com menos de 18 anos, ali com 16 anos, ele já começa a se envolver até mesmo em prostituição, em relacionamentos ali, né, sexuais, e isso vai trazendo cada vez mais, né, um peso para a vida dele. E é tão interessante e me marcou tanto quando ele traz, e foi até uma virada muito importante de chave na minha mente, né, que ele diz o seguinte, que o Senhor protegeu ele de sujar as suas mãos de sangue, porque ele estava pronto para cometer até homicídio, né? Ele batalhou por uma arma, ele consegue essa arma, mas pelo favor e misericórdia de Deus, ele jamais sujou suas mãos de sangue, né? Mas ele começa a ir cada vez mais fundo, e para que a gente não entre tanto aqui, mas que a gente entenda, né, que era uma vida completamente destruída pelo pecado e, sabe, totalmente escura e suja pelas drogas, pelo crime, pela maldade mesmo, né? E esse homem já casado, e ainda assim a sua esposa cristã, né, que ela se converte antes dele, e por cerca de 20 anos essa mulher, ela ora e intercede pela vida do seu marido. Até que um dia, né, ele já fazendo ali, né, conversando com Deus, porque ele entende que o caminho que ele tá já não dá mais, ele precisa de uma solução, e aí ele vai recorrer a Deus. E aí ele encontra uma forma de ocupar a sua mente entre ali algumas plantas, ele começa a aprender a plantar, né, vai capinar ali um lote, vai fazer algo para ocupar a sua mente enquanto ele está ali aprendendo a plantar. E no meio das suas plantas ele começa a ser visitado pelo Senhor. E ali ele é encontrado por Cristo. O Senhor, sabe, transforma o seu coração. Ele procura uma igreja, ele se entrega ao Senhor, ele é batizado e a sua vida começa então a ser restaurada. E hoje esse irmão, né, depois de muitos anos, firme na presença do Senhor, com a sua esposa, que venceu essa batalha no joelho e orando, e nos ensina essa perseverança, né? E agora, esse testemunho da vida que ele teve, mas ao passo que ele agora foi transformado pela graça do Senhor, tudo aquilo que ele passou e viveu é um testemunho para dizer, olha, não importa o quão fundo você foi, não importa, sabe, o quanto de lama você se esfregou e se lambuzou. Mas há sim um Cristo que está de braços abertos para te receber e para te dar essas novas vestes, limpar você e transformar a sua vida. A gente sabe que, assim como Paulo, essa mudança ela pode acontecer de uma forma abrupta. Na hora eu tive um encontro com Cristo, a gente sabe que tem muitas pessoas que contam testemunhos dessa forma, né? De repente, tive um encontro com Cristo e a minha vida foi totalmente transformada, mas na grande maioria das vezes, eu tomo uma decisão e a partir dessa decisão, eu preciso agora construir um relacionamento com o Senhor. E aí eu vou sendo transformada dia a dia. Não estou dizendo que essas pessoas que tiveram também uma transformação imediata não precisem disso e não são transformadas dia a dia. São. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que nem tudo é instantâneo, nem tudo é de uma noite da noite para o dia. Para que você não desista, ao passo que você decide e aí você começa a encontrar dificuldades, fala, não, isso aqui não é pra mim não, eu acho que Deus não quer me salvar não desista, persevere e continue firme nesse caminho. E eu estou contando essa história justamente para que você se conecte, sabe, com esse irmão e entenda, não tem lugar tão profundo que a mão do Senhor não te alcance. E é tão poderoso que quando ele estava contando, sabe, como eu falei, virou uma chave na minha mente. Eu nunca tive uma consciência tão grande do amor de Deus pela minha vida e pela família que eu ainda construiria, sabe? Quando eu era jovem e eu me expunha a muitos perigos, porque, sabe, jovem inconsequente, e eu me expunha a perigos e eu vi
E eu consegui compreender o quanto a mão do Senhor foi tão poderosa, guardando a minha vida e livrando, sabe, de consequências que talvez eu merecia para uma família que Ele sim estava construindo para mim, antes mesmo de eu desejar essa família. E o segundo testemunho é o da Eliana. E o testemunho dela está disponível no YouTube. Eu tive acesso à história da Eliana através do canal Vida de Ale. Uma mulher, né, a Ale, ela tem sido esse instrumento do Senhor que tem adentrado muitos lares e reconectado mulheres com as suas casas, mas muito além, né, de trazer a mulher para olhar para essa organização do lar, ela vem trazendo essa organização interna por meio da palavra do Senhor. E ali essa mulher, a Eliana, ela está contando justamente um testemunho que ela experimentou dentro de um desafio que a Ale proporciona, né, para suas seguidoras ali, para as mulheres que se inscrevem, né, no seu desafio. Inclusive, o desafio dela tá com as inscrições abertas, eu não tô ganhando nada por isso, mas eu te digo porque eu também me inscrevi, né, inclusive até muito por conta do testemunho da Eliana, que falou muito comigo. Eu falei, meu Deus, eu realmente preciso acessar de alguma forma algo que ainda dentro de mim me impede de viver plenamente aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu vou deixar linkado aqui para que você consiga assistir o testemunho completo dela no canal da Vida de Ale, para que você realmente, sabe, absorva todas as nuances ali do que ela trouxe, porque é um testemunho longo e eu vou falar aqui muito resumido para que a gente conecte de fato com o que nós estamos trazendo aqui, de que eu não sou o meu passado não me define, mas ele não é desprezado pelo Senhor, porque agora isso é um testemunho para alcançar outras vidas, né? Então a Eliana, ela vem de uma vida de prostituição, né? E ali ela tem 2 filhas de um outro casamento e agora casada com um outro rapaz que também tem 3 filhos de outro casamento, mas eles casados, rendidos ao Senhor, agora eles servindo na edificação do reino. Inclusive ela tem uma célula na sua casa que chega a 60 pessoas. Gente, é maior do que muitas igrejas por aí. Não é qualquer pessoa que junta 60 pessoas numa célula. Então assim, é de fato uma mulher que tem um enorme potencial nas mãos do Senhor, sabe? E o inimigo sabe desse potencial. Tanto sabe que aprisionava a Eliana em um engano, de que ela não podia trabalhar com casais, ela não podia trabalhar com família por conta do seu histórico. Olha como é sutil, mas ela acreditava que pelo fato dela ter 2 filhas de um outro casamento, seu esposo, filhos de outro casamento, e aí eles terem tido relacionamentos fracassados no passado, agora eles não podem trabalhar com famílias. E no meio do desafio, no meio ali, né, onde ela se coloca, ela se dispõe literalmente para esse trabalhar do Senhor, ela entende, sabe, o Senhor fala com ela e fala que aquilo que ela estava permitindo ser parada por aquele engano estava fazendo com que ela limitasse, isso é palavras dela, limitasse a obra que a cruz tinha feito na vida dela através do sacrifício de Jesus. Olha como isso é forte. E quantas de nós, sabe, estamos vivendo presas por correntes do passado, já rendidas ao Senhor, mas permitindo que enganos estejam mantendo a nossa mente dizendo que não, nós estamos sim pagando e nós não podemos fazer tal coisa porque eu não tenho autoridade para fazer isso por conta do meu passado. Então a história da Eliana, ela vem justamente para nos fazer entender que eu posso estar na igreja, eu posso estar servindo ao Senhor, eu posso estar frutificando em muitas outras coisas, mas ainda presa a uma mentalidade que quer dizer que o meu passado ainda me condena. E se você está nesse lugar hoje, essa palavra está te encontrando em nome de Jesus, sabe, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, revelar para você qual é essa corrente que você ainda está permitindo te prender. O que você ainda está deixando o inimigo como um engano paralisar você e diminuir esse potencial que você tem no reino de Deus. Porque o inimigo sabe da força que você tem, mulher. O inimigo sabe do poder que você tem nas mãos do Senhor. E ele vai fazer de tudo para te tirar desse lugar.
Ele vai fazer de tudo para te deixar presa no engano de que você não tem capacidade, que você não tem autoridade e que você não tem credibilidade para falar de alguma coisa. Mas ao passo que o Senhor veio e transformou a sua vida, e Paulo vai deixar isso muito claro nessa transformação que ele vive, aquele que queria destruir a igreja passa a ser o maior edificador da igreja. Então, o que o inimigo vem dizer que você não tem credibilidade para fazer, a Bíblia vem dizer ao contrário. Aquilo que você viveu agora nas mãos do Senhor é um instrumento para alcançar outras vidas. Se você se prostituía e agora você está rendida ao Senhor como essa noiva pura, essa noiva que busca ser santificada pelo Senhor todos os dias, matando a sua carne, porque nós não estamos livres na nossa natureza pecaminosa, mas eu estou me submetendo todos os dias à vontade do Senhor, matando a minha carne, buscando me santificar dia após dia no relacionamento com o Senhor e caminhar mais profundo com Ele. Como o meu pastor veio, dizendo no nosso último culto de ceia, que a gente venha buscar esse lugar de não estar com águas nos artelhos, porque assim a gente vai caminhar literalmente uma vida com os nossos próprios pés, a gente vai caminhar um caminho que eu mesmo estou definindo, mas a partir do momento que eu começo a ir mais fundo nesse relacionamento com o Senhor e caminhando nesse rio, essa água vai subindo e vai ficando cada vez mais difícil de eu caminhar com as minhas próprias pernas. Então, eu estou ali me submetendo ao Senhor, me relacionando com o Senhor, permitindo que Ele me guie, me conduza nesse caminho. E sim, aquilo que eu vivi agora vai então edificar outras vidas, mostrando que o Senhor fez comigo, o Senhor me tirou desse lugar, o Senhor restaurou a minha casa, o Senhor restaurou o meu casamento, o Senhor me tirou do mundo das drogas, o Senhor me tirou da prostituição, o Senhor me tirou do lugar que você estava. E agora você usa isso, porque o Senhor te salvou, para agora então salvar outras vidas por meio daquilo que Ele fez na sua vida. E se tem outra coisa que eu aprendo com a história do irmão que eu te contei e da Eliana, é que muitas vezes a gente complica demais o ID do Senhor. A ordenança que Ele nos deu enquanto igreja de ir e fazer discípulos, de anunciar o evangelho a toda criatura. A gente complica demais achando que precisa ser doutor em teologia, que precisa ter um curso de oratória, que eu preciso usar roupa X, roupa Y, senão eu não tenho credibilidade para falar. Isso se eu estou pensando dessa forma, eu estou limitando, de fato, a obra que o Senhor fez na minha vida e impedindo que ela alcance a vida de outras pessoas. Então, o que eles vêm nos ensinando é que aquilo que tem mais poder nas nossas mãos, com a palavra do Senhor, que, adentrou os nossos corações e nos transformou, é exatamente o testemunho que isso gerou através das nossas vidas. E a partir do momento que eu estou disposta a falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu vou sim alcançar outros que estão nesse mesmo lugar. Então, ou seja, o Senhor, Ele faz em nós, para que através de nós Ele alcance outras vidas. Então pare de, problematizar demais o Evangelho, de dificultar demais o cumprir a maior ordenança que o Senhor deu a nós como cristãos. Porque nós estamos, clamando nas igrejas, Maranata, vem Jesus. Só que nós esquecemos que o tempo da volta do Senhor, ele não é cronológico. O tempo da volta do Senhor envolve acontecimentos e fatos que devem se cumprir através da palavra. E dentro desses fatos que precisam se cumprir, o Senhor disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. E falem do evangelho a toda criatura. Então, ou seja, quando Paulo ele passa por essa transformação e ele então começa a falar do evangelho de Cristo, olha como ele é intenso naquilo que ele faz, porque ele entende o seguinte: se para Jesus voltar eu tenho que falar de Cristo para todo o mundo, e naquela época todo mundo era ali, aquela região conhecido ali, enfim, mas nós entendemos que não, todo mundo é o mundo inteiro, porque isso chegou inclusive até nós. Por que então que eu e você não vamos então com todas as nossas forças e com tudo aquilo que nós somos e vivemos participar disso? De fato, Senhor, se eu estou clamando Maranata, vem Jesus, eu preciso então fazer tudo o que está nas minhas mãos para que isso
seja possível o quanto antes, para que seja, sabe, Senhor, eu quero te ver. Então o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Eu tenho que pregar para o meu vizinho, para o meu primo, para qualquer para a caixa do supermercado, e assim nós vamos fazer. E não é uma pregação aleatória, né? Mas se colocar nesse lugar, sabe, de ouvir o Espírito Santo, de estar sensível ao Espírito Santo, de estar caminhando, sim, cada vez mais fundo nesse rio de intimidade com o Senhor. Permitir que o Senhor venha. E a pergunta que meu pastor fez foi: você está disposta a ser quebrada e refeita por esse oleiro? Sabe, então, permitir de fato que o Senhor nos quebre, nos refaça como esse vaso. E a gente vai falar assim: Senhor, eu sou o vaso. Agora usa esse vaso conforme a tua vontade. E esteja de fato realmente disposta a seguir o fluxo desse rio que é guiado pelo Espírito Santo. E assim, cooperar com aquilo que o Senhor está edificando e com tudo aquilo que precisa sim acontecer para que o Senhor venha e busque a sua igreja, que essa é a nossa esperança. E aí, se esse vídeo, sabe, fez sentido para você, e você entende que tem alguém, sabe, o Senhor colocou no seu coração agora, alguém que precisa ouvir essas palavras, sabe, alguém que parece que já até desistiu e acha que não tem mais solução para ela, ou aquela pessoa que você vê, sabe, que está ali, rendida ao Senhor, mas ainda presa a muitos enganos e a muita culpa do passado, mas que precisa entender que tudo isso é um engano do inimigo para paralisá-la e para, sabe, minar toda a força que ela tem no reino do Senhor. Compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar edificando outras vidas e fazendo com que a esperança viva, que é o próprio Cristo, possa alcançar essas pessoas. E eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Nós vamos seguir com essa série, estudando sobre essas mentalidades que nos aproximam dessa mente de Cristo. Como hoje nós vimos que o nosso passado não nos define, não determina quem nós somos, mas ele também não é desprezado pelo Senhor. Então, já se inscreve aqui para você não perder nada. Curte o vídeo, porque assim o YouTube entende que está sendo relevante para você e também vai compartilhar, né? Vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, te agradeço. Deixa aqui seu comentário se você tem também alguma dica, né? Se isso fez sentido para você, se o Senhor falou com você. Amém? Eu te agradeço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.